Oi, eu sou o Sobrevivente e você com certeza conhece o ChatGPT, não conhece? Você imaginaria que esse querido robozinho adorado por todos seria de alguma forma considerado xenofóbico e com isso seria cancelado na internet? É o que está acontecendo agora, não sei se você soube. Tudo começou com um estudo recente feito pela Universidade de Oxford e publicado em uma revista acadêmica. Essa pesquisa, que recebeu o nome de The Silicon Gaze, analisou mais de 20 milhões de perguntas feitas ao ChatGPT e percebeu um padrão preocupante. De forma geral, estados do Sudeste e do Sul do Brasil são ligados a ideias positivas pela inteligência artificial. Ou seja, essas regiões do Brasil para o ChatGPT são aquelas que possuem pessoas mais inteligentes, desenvolvidas, bonitas e educadas, enquanto o Norte e o Nordeste acabam sendo associados a ideias opostas a isso, como burrice, pobreza ou falta de informação. Caramba, Sobrevivente, então a IA é realmente xenofóbica? Não necessariamente. Os pesquisadores explicam que isso não surge do nada. Esse comportamento da IA mostra problemas antigos do Brasil ligados à história e às desigualdades sociais e raciais que a gente infelizmente tem aqui, e acaba replicando esse comportamento também nas respostas da IA. Afinal de contas, nessas regiões que a IA julga negativamente, tem mais pessoas negras, indígenas e pardas, e o preconceito contra esses grupos já existe há muito tempo. Então, como a IA analisa padrões, ela acaba também assumindo preconceitos. Talvez assumindo não seja a melhor palavra, eu acho que seria melhor repetindo preconceitos. Porque a IA aprende contextos da internet, é a base de dados dela, como comentários, postagens e discussões online, e muitas vezes a IA repete esse tipo de mensagem, repete esses estereótipos. É claro que essa situação deu o que falar, então a OpenAI, que é a empresa responsável pelo ChatGPT, disse em algumas respostas que o estudo usou versões antigas do sistema e que os modelos mais novos melhoraram bastante nesse ponto. Em outras palavras, a empresa disse o seguinte: olha, realmente tinha esse problema aí de xenofobia, mas a gente melhorou muito o senso crítico da IA nas versões mais novas. Isso porque o estudo usou as versões do GPT 3.5 e GPT-4 e atualmente a gente está na versão 5.2 e é bem possível que logo a gente tenha outras versões. Lembrando que a IA ser preconceituosa não é nenhuma novidade. A TAI já mostrou o quanto isso já era possível no passado. E você não conhece a TAI? A TAI foi um chatbot de inteligência artificial criada pela Microsoft e lançada no Twitter em março de 2016. Sim, a ideia maravilhosa da Microsoft foi criar uma inteligência artificial e jogar ela no Twitter. A ideia era muito simples, Ela foi feita para conversar com as pessoas, para responder mensagens e para aprender com essas conversas. A ideia é que a TAI fosse uma espécie de robô adolescente interagindo na rede social. Ou seja, quanto mais as pessoas falassem com a TAI, mais ela iria aprender e melhorar a forma de conversar. Uma ideia que no papel parece bem legal, O problema é que isso deu errado muito rápido. Afinal de contas, o robô estava no Twitter. Jogaram a coitada da TAI logo no esgoto da internet. Em menos de um dia online, depois de cerca de 16 horas, olha só, o experimento não durou 24 horas. A TAI começou a postar mensagens ofensivas e cheias de preconceito. Ela passou a repetir falas racistas, machistas e até mesmo antissemitas, além de elogiar ideias extremistas e atacar grupos de pessoas. Quando a situação saiu do controle, a Microsoft desligou a TAI e pediu desculpas publicamente. Esse caso virou um exemplo muito conhecido dos riscos de soltar uma inteligência artificial para aprender livremente em redes sociais, coisa que tem acontecido também com as IAs mais recentes, como o ChatGPT e o Grok. Enfim, esse caso mostrou como conteúdos tóxicos na internet podem ser absorvidos rápido por sistemas assim, por robôs. Apesar disso tudo, várias pessoas defenderam o ChatGPT, dizendo que ele estava correto sim e que a parte de baixo do Brasil era muito melhor que a parte de cima, que o Sul e o Sudeste eram sim superiores ao Norte e ao Nordeste. Outras pessoas ficaram horrorizadas com isso e até fizeram campanha contra a xenofobia por IAs. E eu sei que o assunto é sério, mas xenofobia por IA é um termo que me soa um pouco engraçado. A gente vê aqui, perfil oficial do Ministério das Mulheres instrui brasileiros sobre como denunciarem uma inteligência artificial caso ela seja racista,
ou misógina. Mas eu quero conversar contigo sobre isso, tá? Antes, por favor, comenta aí um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse vídeo. E se você fizer isso, eu vou curtir o seu comentário. Sobrevivente, vamos lá, cara. Eu sei que você não é disso, sobrevivente, mas você tem que confessar que o Norte e o Nordeste são inferiores do restante do Brasil, cara. Assim, isso é incontestável. Eles são sustentados pelo Sul e pelo Sudeste. A IA não errou, então não é justo que o ChatGPT seja cancelado por causa disso. E vamos lá, é nesse momento que eu preciso que você tenha maturidade pra gente conversar. Só vai ser possível a gente continuar essa conversa se você tiver maturidade pra escutar o que eu tenho a dizer pra você, certo? Eu brinco demais com você nesse canal, tá? Eu sou muito brincalhão, haha, piadinhas pra lá e pra cá, mas dessa vez eu preciso falar bem sério com você. Então vamos ativar o modo sério aqui. Realmente, existem dados oficiais, como os do IBGE, que mostram que o Nordeste ainda tem uma taxa de analfabetismo mais alta do que a média do país, assim como o Norte. Isso é um fato e não dá para negar esse fato. A taxa de analfabetismo no Nordeste é cerca de 14%, sendo que essa mesma taxa é cerca de 4% no Sul e no Sudeste. Ou seja, isso é incontestável, isso é um fato. Beleza? A gente definiu isso então. Também é verdade que essas regiões enfrentam mais dificuldades em áreas como educação, renda e infraestrutura. É terrível que isso aconteça, mas isso também é um fato. E é justamente esse o ponto importante desse vídeo. O problema não é constatar esses fatos. O problema não é afirmar que esses fatos existem e são verdade. O problema é culpar quem mora nesses locais por essa situação e não ver que todos esses dados negativos são sintomas de uma doença bem mais antiga. Eu não sei se você entendeu essa parte, certo? Eu não estou duvidando da sua inteligência, na verdade eu estou duvidando da minha inteligência de ter passado isso de forma clara para você. Mas o problema não é ver que numericamente as regiões do Norte e do Nordeste são menos desenvolvidas. O problema que a IA pode provocar e que você pode provocar é culpar as pessoas que moram nessa região por essa situação, sem ver que tudo isso é um problema gerado há muitos anos atrás. Para te explicar isso, nós precisamos do nosso momento aula chata de história. O Sul e o Sudeste, eles não são mais desenvolvidos por algum mérito natural ou cultural. Eles são mais desenvolvidos porque desde o começo da formação do Brasil, essas áreas foram escolhidas para receber investimento, infraestrutura e prioridade política. E tudo isso é muito legal. O problema é que o Norte e o Nordeste não tiveram essa sorte. Eles foram tratados muito mais como territórios de extração do que qualquer outra coisa. No período colonial, por exemplo, o Nordeste ele foi explorado até o limite com o açúcar, a escravidão e a concentração de riqueza, e a gente pode colocar aqui também a concentração de terra. Quando essa economia entrou em decadência, a região basicamente foi deixada de lado, sem um projeto real de desenvolvimento. O Norte também passou por algo bem parecido. Ciclos como o da borracha enriqueceram muito. O Norte, não. Uma elite por um tempo, mas quando deixaram de ser lucrativos, a região foi abandonada. Já o Sudeste, especialmente a partir do século XIX, virou o novo centro de projeto do Brasil. Primeiro, claro, com o café, depois com a industrialização, com a proximidade do poder político, dos portos mais estratégicos, das ferrovias e mais tarde das universidades e centros de pesquisa. O Sul entrou nessa lógica como uma área de colonização incentivada pelo Estado. Isso com distribuição de terras, imigração europeia e políticas explícitas de integração econômica. Então essa desigualdade entre Norte, Sul, Nordeste, e Sudeste foi historicamente construída. O Norte e o Nordeste foram explorados, drenados e depois descartados, enquanto o Sul e o Sudeste são tratados como espaços a serem desenvolvidos, protegidos e fortalecidos. O resultado disso você já sabe. E importante, tudo que eu te falei agora é um consenso dentro da história, dentro do estudo da história. Como a gente pode ver em obras de historiadores como Celso Furtado ou então do Boris Fausto. Hoje, por conta disso, existe o Pacto Federativo, em que as regiões mais desenvolvidas ajudam financeiramente regiões menos desenvolvidas. A ideia é bem simples. Se o Norte e o Nordeste são pouco desenvolvidos, a galera de baixo do mapa leva dinheiro para a parte de cima do mapa e o Brasil consegue crescer de forma igualitária. No papel, essa teoria é linda. Só que graças ao sistema e aos políticos que a gente tem hoje, essa realidade não muda. O Norte e o
e Nordeste têm algumas melhorias, mas continuam desvalorizados, enquanto o Sul e o Sudeste acabam ficando com raiva pela quantidade de renda que enviam pra lá, e claro que muita dessa raiva acaba sendo política também. Só que o problema, esse é o ponto aqui, um dos pontos mais importantes desse vídeo, o problema é culpar injustamente o povo nordestino e o povo nortista por essas regiões não serem tão desenvolvidas em relação às outras. Ou seja, quem está recebendo a culpa é quem sofre com isso e não quem gerou essa treta historicamente. Aí o que acontece? Mais confusão entre as regiões. Com isso, o preconceito regional ganha ainda mais força. Sobrevivente, peraí, a gente tá falando de IA. Aí agora você deu uma de professor de história. Peraí, eu não tô entendendo onde você quer chegar com esse vídeo, sobrevivente. Porque assim, eu acho um exagero, sobrevivente, ficar chateado com a IA ter sido preconceituosa, porque não é algo que vai ter consequências no mundo real, cara. A IA não vai bater em ninguém, não vai, né, não vai agredir ninguém. Então assim, eu entendo que a xenofobia é um problema, sobrevivente. O preconceito regional eu entendo que é um problema. Mas, cara, não é um exagero ficar preocupado porque o ChatGPT vê a galera do Sul de forma positiva e vê a galera do Norte de forma negativa. Tipo, isso não é um problema, cara. E assim, eu entendo esse raciocínio, tá? Eu entendo de verdade, cara. Mas tem sim consequências no mundo real. Ou pode começar a ter com mais frequência. O problema vai muito além da IA ofender alguém. Dane-se o que o ChatGPT diz, certo? Mais ou menos. Hoje em dia, sistemas de inteligência artificial já são usados em coisas bem sérias do dia a dia. Esses sistemas, por exemplo, ajudam a selecionar currículos para vagas de emprego, a decidir quem pode ou não pegar um empréstimo no banco e até apoiar decisões do governo. Agora imagina o seguinte, se esse tipo de sistema aprende, se uma IA aprende a partir de textos na internet que o Nordeste é um lugar de gente ignorante ou menos capaz, isso influencia as decisões da IA. Num exemplo mais prático, um engenheiro formado na Universidade Federal do Ceará, que é uma universidade pública de qualidade, pode acabar sendo visto como pior do que alguém formado em uma universidade do Sudeste, mesmo tendo a mesma formação ou até tendo mais experiência. Não porque o cara é menos competente, não porque o cara é menos bonito, mas porque o sistema de IA aprendeu a associar o lugar de origem desse cara a algo negativo. Tem um termo para isso, tá? Os especialistas chamam de racismo algorítmico regional. Em termos simples, é quando uma máquina exclui ou dificulta oportunidades para alguém só por causa do lugar onde essa pessoa mora ou estudou, ou também com o sistema de reconhecimento facial, né? Tendo preconceito também com a cor da pessoa. E é uma discriminação automática, porque a IA não vai pensar assim, ai meu Deus, será que eu estou sendo injusta? É uma discriminação baseada no CEP, na cor da pessoa, sem olhar quem a pessoa é de verdade. E é por isso que esse debate da IA ser ou não xenofóbica, ser ou não preconceituosa, é tão importante, mas claro, a maioria dos brasileiros nem liga pra isso, né? Peraí, sobrevivente, mas cara, isso é muito Black Mirror, cara. Ai, pelo amor de Deus, ai não, a IA vai dominar todo mundo e aí não vai deixar as pessoas do Nordeste trabalharem. Cara, vamos lá. Isso não é Black Mirror, tá? Isso não tá longe de acontecer. Isso já acontece. Não na escala que as pessoas estão preocupadas, mas o momento de se preocupar é exatamente agora. Eu vou mostrar por quê. A gente tem essa notícia aqui. O futuro é algorítmico, porque os preconceitos de amanhã podem ser piores que os de hoje. A pergunta que não quer calar: se preconceitos de raça, gênero e classe são estruturais, como garantir que a inteligência artificial, criada por equipes homogêneas dentro dessa mesma estrutura, não automatize um futuro ainda mais desigual? Calma, eu sei que essa chamada é um pouco complexa ou complicada demais, mas é a introdução desse artigo aqui que nos é interessante. Olha isso aqui. Era junho de 2022, quando um vigilante negro de Salvador foi preso na frente do filho pequeno. Ele passou 26 horas tentando entender o que tinha feito de errado. Spoiler, não tinha feito nada. O sistema de reconhecimento facial apontava 95% de similaridade entre ele e um suposto ladrão. Resultado, o cara perdeu o emprego e ficou 26 dias preso. Quem o colocou lá foi um algoritmo. Enquanto isso, em 2018, a Amazon abandonou um sistema de recrutamento baseado em IA depois de descobrir que ele penalizava sistematicamente currículos de mulheres. A máquina, treinada com uma década de contratações em um setor dominado por homens, aprendeu que ser homem era um atributo de sucesso.
E bancos negam crédito para moradores de CEPs periféricos antes mesmo de analisar a renda real. Não é paranoia, é estatística. Em Salvador, 90,5% das pessoas presas por reconhecimento facial são negras. Pesquisadoras do MIT descobriram que sistema de IA erravam até 46,8% ao analisar rosto de mulheres negras, mas só 0,8% para homens brancos. Mulheres negras empreendedoras enfrentam 29% da taxa de negação de crédito contra 23% para brancas. Algoritmos de recrutamento usam CEP como proxy de classe social, penalizando automaticamente quem vem da periferia. Partindo um pouco mais adiante no texto, a máquina não nasceu preconceituosa, foi ensinada a ser. Os bancos de dados tinham 77% de homens e 83% de brancos. Faltavam mulheres, pobres, negros, periféricos, enfim, deu para entender aonde esse conteúdo quer chegar, né? A IA aprende com os nossos preconceitos e acaba repetindo os nossos preconceitos. Por conta disso, é engraçadinho a gente ver, o ChatGPT, ficou zoando o Nordeste, ficou zoando o Norte, olha só, acha que o povo de lá é feio, que não sei o quê. Tem uma camada engraçadinha, mas quando a gente vai mais a fundo, a gente percebe o quanto isso é muito perigoso pro futuro. No final das contas, resta a gente esperar para ver a correção nas respostas da IA futuramente. Essas versões mais recentes do Grok, do Gemini e do ChatGPT estão bem mais politicamente corretas, até mesmo o Grok, que tinha a fama de ser mais louca assim, atualmente ele tem tomado muito cuidado com as respostas e é algo que a gente não precisa ter medo atualmente. O problema é que essas IAs não funcionam só dessa forma que a gente vê digitando chat e conversando. Elas são usadas por empresas de outras maneiras e esses vieses podem acabar atrapalhando a vida de várias pessoas. Mas enfim, como a OpenAI disse, isso já foi melhorado nos modelos mais recentes, mas é triste ver que as pessoas simplesmente usaram isso, e aqui é um desabafo meu, tá? É muito triste ver como as pessoas que viram essa notícia usaram essa notícia do ChatGPT ser xenofóbico, ter sido xenofóbico, para destilar ainda mais preconceito nas redes sociais, ainda mais preconceito regional contra as pessoas do Norte e do Nordeste. Sinceramente, eu espero de coração que você não seja assim, mas se você for, eu quero muito que você tome no seu... De vez em quando, pelas temáticas pesadas, esse canal infelizmente atrai um público que eu não gostaria. Então, se você for do tipo que tá zoando aí Norte, Nordeste ou qualquer outra região do Brasil, eu quero que você se... Combinado assim? Por favor, compartilhe esse vídeo com seu amigo do Norte e do Nordeste. Eu acredito que vai ser interessante para eles verem essa notícia. Seria impossível trazer esse vídeo até você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário. Então eu quero agradecer demais a Def, ao Leque, agradecer também ao Zane, ao Alanzito, Ale, agradecer também ao Uncle Luke, ao Will Ramos, ao Marcílio Santos, ao Rafael Gonzaga, agradecer também ao Tio Gran, ao Polo, ao Luca Nunino, agradecer também ao Rússio, ao Zenatas, ao Eduardo, ao Grove Lake, ao Amy Chris também, agradecer ao Cleiton Tassiano, aqui, e a cada um dos membros desse canal. Membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao nosso servidor no Discord, acesso aos nossos mini cursos de sobrevivência no Brasil. São 3 planos diferentes, você pode ver valores e o que você ganha de benefício em cada um aqui, você pode apertar pause para ler com calma, mas se você não pode ou não quer se tornar um membro, você consegue me ajudar comentando, compartilhando, hypando o vídeo. E se você for se tornar um membro, por favor, não se endivide, cara, não comprometa sua renda comigo, pelo amor de Deus. A sua participação significa muito mesmo, você consegue me ajudar muito dessa forma. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu recomendo que você assista esse vídeo que tá aparecendo aqui no meio da tela também. Tenho certeza que ele vai ser interessante para você. E de coração, espero que esteja tudo em paz. Espero que o futuro seja bem Black Mirror, falar bem menos Black Mirror do que a gente imagina. Um abraço. Tchau, tchau.